Bom dia, turma. Estamos agora na página 305, dando continuidade ao capítulo. Após a Primeira Guerra Mundial, a gente vai agora estudar o Império Russo, as revoluções socialistas nesse período aí, né? Então, o Império Russo era um estado essencialmente agrário até o final do século XIX. Vamos imaginar século XIX, onde a gente já tem aí uma Primeira Guerra Mundial, uma guerra capitalista, uma guerra por disputas de território, né? Uma guerra que envolve países aí que já fizeram sua primeira, a sua segunda revolução industrial, e o Império Russo é essencialmente agrário. A maioria da população era composta de camponeses pobres, muitos deles sujeitos à fome e ao analfabetismo. Temos aí volta de 80% da população que vive no campo. E o governo era exercido por um czar. Então, o império tem um representante que tem um título, que é o czar, né? Título semelhante ao do imperador. E é claro que o poder era centralizado em suas mãos, governado de maneira autoritária. Então, esse era o retrato da Rússia aí no final do século XIX. Para quem não conhece, este é o território da Rússia, né? É o maior território no mundo, é o primeiro em extensão territorial. A Rússia ela faz parte da Europa, uma parte de seu país faz parte da Europa, a outra parte faz parte da Ásia, né? Então, para quem não conhece, a Rússia fica aqui localizado nesta altura aqui do mapa. Então, para que não ficasse tão para trás assim, né, na corrida capitalista do mundo, durante as últimas décadas do século XIX, o governo do czar Alexandre II promoveu reformas buscando modernizar a economia russa. E foram realizados aí investimentos, né, para desenvolver a indústria e ampliar a rede de transporte. Só que esses investimentos foram empréstimos concedidos aí pela Inglaterra e pela França. E para isso, né, ele teve que aumentar os impostos e fazer esses empréstimos para esse desenvolvimento industrial. Com o desenvolvimento industrial na cidade, né, atraiu aqueles camponeses que viviam no campo. Houve aí uma ida do campo para a cidade. Mas a gente tem uma má remuneração dos operários, os trabalhadores aí estão empobrecidos na cidade e, por outro lado, a camada de burgueses industriais obteve grandes lucros por conta das indústrias no final aí do século XIX e início do século XX, ampliando as desigualdades sociais aí. Aqui a gente tem uma imagem, né, da família de camponeses pobres aí na Rússia. Mas começou a aparecer aí esses operários se unindo e formando aí uma oposição ao czarismo, quer dizer, ao poder do czar, né? Por causa da crescente desigualdade social. Essas ideologias começaram a ser difundidas aí pelo operariado. Que ideologias são essas? Do socialismo. E vai ser criado aí o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai ser dividido em dois caminhos, né? Em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Vamos marcar o que significa cada um, porque eles vão fazer parte aí dessa revolução lá na frente, né? Então, os bolcheviques tinham como de seus principais líderes Vladimir, que vai ser conhecido aí como Lenin. Esses nomes em russo não dá para falar, né? Então, Lenin, ele vai ser aí o líder dos bolcheviques. Eles defendiam transformações rápidas e profundas no governo. Essas mudanças ocorreram com a tomada do poder pelos trabalhadores e com o estabelecimento do socialismo na Rússia. E o outro grupo são os mencheviques. Pretendiam promover reformas graduais até atingir o socialismo. Essas reformas seriam implantadas por meio de alianças entre os trabalhadores e a burguesia russa. Então, os bolcheviques querem, assim, uma transformação rápida. Já os mencheviques querem uma reforma gradual, uma coisa devagar, sem pressa, né? Fazendo essas alianças entre um grupo e outro.
Continuando na outra página, a gente tem aí as revoltas populares, né? No Império Russo, ele vai aí se envolver numa guerra contra o Japão. Essa guerra contra o Japão torna a população russa ainda mais pobre. E o que vai acontecer? Diversas revoltas populares e greves nesse período. Só que em 1905, em janeiro de 1905, vai haver aí uma manifestação pacífica. Esses trabalhadores, eles querem reivindicando aí melhores condições de trabalho, né, para o czar. Vai até o seu palácio de inverno, numa manifestação pacífica, né? E eles vão ser recebidos a tiros aí, ó. Foram atacados por guardas imperiais, ferindo e matando centenas de pessoas, né? Esse episódio, ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. Marquem esse parágrafo aqui, tá? Domingo Sangrento, e motivou trabalhadores a promover novos protestos contra o autoritarismo do czar. O czar nem quis ouvir, o czar simplesmente chegou, os guardas do czar chegou e foi aí atacando aí, né, esses trabalhadores. Então, a gente tem aqui a criação dos sovietes. Por que a criação dos sovietes? Porque não tinha necessidade de tantos manifestantes, né? Iria só um grupo tentando conversar com o czar, né? Então, foi criado esses sovietes, esse conselho, né, formado por eleitos de camponeses, operários e soldados. E o que o czar vai fazer depois disso tudo, né? Buscando se manter no poder, Nicolau II, que é o nome do czar, ele vai promover reformas. Qual é essas reformas? Ele vai criar a Duma. O que é a Duma? É um parlamento. O nome desse parlamento é Duma, não tem na apostila, mas eu coloquei aqui. Composto de deputados eleitos pela população que auxiliava nas decisões políticas. Além disso, ele legalizou os sindicatos de trabalhadores. Então, ele tentou fazer alguma coisa para acalmar os ânimos aí dos operários que estavam já aí com as ideias socialistas embutidas, né? Então, nesse mesmo período, o que acontece? A Rússia entra na guerra. A gente sabe que a Rússia entrou na guerra. E a Rússia com esse problema interno aí, né? Esse problema político e econômico interno, né? Então, embora o exército do país fosse numeroso, estava despreparado, tinha poucos recursos. E ainda mais, né, os gastos da guerra fez com que a situação de pobreza da população piorasse ainda mais. Então, não bastante, o inverno rigoroso da Rússia vai fazer o quê? Uma forte crise de abastecimento, gerando fome da população. E o Nicolau II, o czar, não conseguiu aí controlar a situação e renunciou ao cargo aí, né? Após essa renúncia, a gente tem aí aqueles dois grupos de partidos que a gente viu aí, né? Em fevereiro de 1917, então após a saída do czar do governo russo, teve início um governo provisório, formado por liberais e conservadores moderados, chamados os mencheviques. Coloquem aí, porque esse é o grupo dos mencheviques, não está na apostila. Esse governo realizou diversas reformas, como garantia dos direitos à liberdade de imprensa, da organização da política, regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas. Entretanto, a Rússia se manteve na Primeira Guerra Mundial. Esse foi o erro dos mencheviques, né? Continuar com a Rússia na guerra, né? Aí o que vai acontecer? Contribuiu para grande parte da população permanecer em situação de miséria. Então, a população não apoiou esse governo provisório. E com o passar dos meses aí, né, os bolcheviques organizaram uma insurreição. Com o apoio das tropas de trabalhadores armados e unidades militares, os revolucionários conseguiram tomar o poder, depondo o governo provisório. Então, a gente tem os bolcheviques no poder agora em outubro. A gente viu aqui o governo provisório depois do czar ter saído do poder, né, em fevereiro, e agora em outubro do mesmo ano, os bolcheviques no poder. Então, agora sim, né? E quem era o líder dos bolcheviques? Vamos relembrar?
Então, este é o líder dos bolcheviques, né? O Vladimir Lenin. Aqui ele está aí num desses seus discursos para o povo russo, para os operários russos, né? Ele que é Lenin, o líder dos bolcheviques. E o que vai fazer, né? O que os bolcheviques irão fazer no poder, né? Estatização da marinha mercante, bancos e indústrias. Agora, os bancos, a indústria e a marinha é do Estado, pertence ao Estado, não tem mais aquela classe burguesa. Extinção dos latifúndios e desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses. Tudo é do Estado. Tudo vai passar para as mãos do Estado. Não há mais a divisão de classes, né? Eu coloquei aqui, marquei o que é mais importante, né? Então, aí, confisco dos bens da nobreza e da Igreja Ortodoxa, além da abolição do ensino religioso nas escolas, porque o socialismo não tem religião, né? É laico. Adoção do regime do Partido Único. Que partido é esse? O Partido Bolcheviques, que vai virar Partido Comunista. Não há oposição, há apenas o Partido Comunista. Aí, agora sim, ó, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial em 1918, após a assinatura desse tratado aqui, Brest-Litovsk, com a Alemanha. Então, a Rússia sai da guerra, aí não tem mais conflitos externos, até porque a guerra é uma guerra capitalista, a gente já estudou isso e sabe por que a Rússia saiu da guerra, né? Por causa da sua revolução interna. Próximo, criação de um exército formado por camponeses e operários para defender os ideais do comunismo, que é chamado Exército Vermelho. E a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922. Então, até 1922, o país, aquele território que a gente viu no mapa, era a Rússia. A partir de agora, a gente vai chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, até 1991. A partir de 1991, esse território volta a ser chamado Rússia, porque é o período onde acaba aí o socialismo na Rússia, né? É só uma curiosidade aí. E aqui tem Lenin, a gente já viu a foto dele, né? Ele varrendo tudo aí, ó, varrendo a igreja, varrendo a burguesia com dinheiro aqui, varrendo a nobreza, tá varrendo tudo aí do país dele, né? Tá varrendo tudo. Pronto, estamos numa Rússia, ou numa União Soviética, socialista, não existe mais o czar, mas e aí? Está tudo bem depois disso? Não. Página 308, a Guerra Civil. Existe aí um grupo anticomunista que se articulam para derrubar o governo dos bolcheviques. Esse grupo, ele vai ser chamado aí de Exército Branco. Esse grupo, a gente já tem um Exército Vermelho, que foi fundado lá por Lenin, e agora esse grupo vai ser um Exército Branco. E vai começar o quê? Uma guerra civil entre 1918 e 1921. É um conflito interno entre esses dois grupos aí, né? Um a favor do socialismo e o outro contra o socialismo. O Exército Vermelho obteve vitória, expulsando os contra-revolucionários do país. Agora sim, agora Lenin vai poder organizar o seu país. O que ele vai fazer? Ele vai criar aí uma nova política econômica, que é a NEP, em 1921. O que é isso? Conjunto de medidas de cunho capitalistas implantadas com o intuito de dinamizar a economia do país e contribuir para que a Rússia superasse a crise que estava inserida, aquela crise, né, antes da Revolução. Então, de acordo com Lenin, era necessário recuar para o capitalismo e, posteriormente, permitir ao país avançar com mais segurança em direção ao comunismo. Né? E isso aqui, essa política econômica que vai aí consolidar o socialismo na Rússia. Marquem esse pedacinho aí da NEP, que é importante. Na página 309, a gente tem aí a morte de Lenin, né? Lenin adoece e em 1924 ele morre. O que vai acontecer? Aí uma disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Esses dois aí irão disputar o poder. Um era comissário
do povo para a guerra, era o líder do Exército Vermelho, e o outro, secretário-geral do Partido Comunista. É muito bom a gente conhecer ou ver a imagem, né? Aqui no primeiro a gente tem Stalin e aqui no segundo a gente tem Trotsky. Qual dos dois será que vão ganhar aí essa disputa, né? Então, a disputa entre ambos refletia a escolha de projetos distintos para o futuro do país, porque cada um pensava de um jeito, né? Trotsky defendia que o movimento revolucionário deveria ser internacionalizado, quer dizer, espalhado para o mundo. Stalin acreditava que primeiro o socialismo deveria se fortalecer na União Soviética para depois ser internacionalizado, né? E quem ganha vai ser Stalin. Então, Stalin tinha grande influência dentro do Partido Comunista e conseguiu vencer a disputa com Trotsky, e expulsando-o do país em 1929. Ele foi ficar exilado no México. Trotsky foi ficar exilado no México. Aos poucos, Stalin passou a eliminar seus adversários e a exercer o poder de maneira absoluta, criando assim uma rígida ditadura da União Soviética. Então, por ter um partido só, passou também a ser uma ditadura, né? E Stalin vai conseguir aí eliminar os seus opositores, ele vai ser aí prisioneiros, né? Submetidos a dura rotina de trabalho, essas pessoas que eram opositores políticos dele, né? Eles eram submetidos, tinham esses trabalhos forçados aí nas gulags, né? As gulags. Só que as gulags, eles ficavam na Sibéria. Como é que é a Sibéria, né? A Sibéria é um lugar muito frio. Então, o que agravava as condições da vida das gulags era o frio intenso. Os prisioneiros não recebiam abrigo nem vestimentas apropriados. Além disso, a alimentação era precária e o uso da violência com o prisioneiro era comum. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nas gulags entre a década de 30 e 50.